Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juninho. Aconteceu algo de muito estranho comigo. Eu não sei o porquê eu vim parar nessa ilha deserta. Moço, ô moço, você aí? Você está falando comigo, Juninho? Sim. Será que você poderia explicar para os meus amiguinhos o que aconteceu comigo para eu parar nessa ilha deserta? Bom, Juninho, eu posso tentar te dar uma mão. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar da sua história. Beleza, eu preciso que eles entendam o porquê eu vim parar aqui, sozinho no meio do nada. Vamos lá então. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vocês vão conhecer a história do Juninho. Juninho era uma criança feliz, muito alegre, que vivia com seus pais em uma vila muito harmoniosa, onde todos se ajudavam, todos eram felizes. Lá ele era rodeado por árvores frutíferas, ele possuía um lago onde ele ia nadar, ele podia brincar. Ele tinha uma casa relativamente humilde, mas uma casa bem firme, protegida. Um certo dia, seu pai lhe pediu que levasse a vaquinha mimosa para a casa da sua avó. E para isso, ele tinha que atravessar a floresta, coisa que ele já tinha feito muitas vezes. Porém, no caminho, ele encontrou um senhor de roupas muito estranhas e logo à frente dele uma espécie de portal. Este senhor lhe disse que o portal era a passagem para um mundo cheio de riquezas. Juninho ficou intrigado. Ele pensou: nossa, será que eu posso atravessar esse portal, buscar as riquezas que existem lá, trazer para os meus pais? Isso iria mudar a nossa vida, iria facilitar muito as coisas. Então, muito otimista, nosso amigo Juninho foi para outro mundo. Lá ele se deparou com cavernas estranhas, um terreno hostil, um ambiente totalmente diferente do qual ele estava acostumado. Ele começou a caminhar pelas cavernas até chegar a um ponto onde ele observou e viu coisas impressionantes. Em meio a sussurros e sons estranhos, ele ficou muito assustado. Aquele ambiente era muito diferente do que ele estava acostumado. Então ele resolveu explorar mais um pouco adentro dessas cavernas. Chegando perto de um rio de lava, ele encontrou criaturas estranhas. Ele sentiu medo. Meu Deus, este lugar não é para mim. Eu vou embora daqui. Porém, algo estranho aconteceu. Juninho não tinha retornado ao seu lar. Pelo contrário, ele apareceu em uma ilha totalmente deserta. Ao olhar ao seu redor, ele não entendia o que estava acontecendo. Era para ele ter voltado para casa. Então ele resolveu subir mais no alto para ver onde realmente ele se encontrava. Ao subir no alto da montanha, ele constatou: realmente não estou em casa. Juninho pensou: e agora? O que eu vou fazer? Ele está numa ilha deserta, totalmente sozinho e ansioso, pois seus pais já devem estar preocupados com ele. Juninho então decidiu dar mais uma caminhada pela ilha para ver o que encontrava. Enquanto caminhava, ele avistou um baú. Ele pensou: quem deixou esse baú aqui? Será que tem alguma coisa dentro? Quando ele abriu, ele teve uma surpresa. Tinha muita coisa dentro desse baú. Olha, tem pão, comida, batata, tem picareta, machado. Fome ele não passaria, ele já poderia, inclusive, usar algumas ferramentas para sua sobrevivência. Sem entender nada do que estava acontecendo, ele resolveu então sobreviver. O sol já está se pondo, ele disse. Vou ter que fazer um lugar para dormir. Vou ter que me proteger das criaturas dessa ilha. Então começou a buscar madeira a fim de fazer uma casinha. Com as habilidades que ele aprendeu com o pai dele, ele começou a fazer mesas de trabalho, começou a transformar a madeira em tábuas e assim começou a fazer o seu local de descanso. Juninho trabalhou arduamente. Madeira por madeira, ele foi construindo a sua casa.
ele foi construindo o seu refúgio nessa ilha tão perigosa e deserta. Ele conseguiu erguer as paredes, fechar um telhado, inclusive colocar uma porta. Tudo isso com as habilidades que o pai dele o ensinou. Juninho então decidiu descansar, se alimentar e esperar amanhecer para ver o que ele iria fazer nessa ilha deserta, o que ele iria poder fazer para retornar para o seu lar, para perto dos seus pais e assim dizer para eles o que realmente aconteceu para ele ter sumido. Essa era a nova missão do nosso amigo Juninho: sobreviver em uma ilha deserta e retornar para casa em segurança. Juninho acordou no dia seguinte ainda meio desorientado. Ele achou que, abrindo os olhos, iria ver que tinha sido tudo um pesadelo. Porém, ao olhar melhor ao seu redor, ele viu que não. Ele continuava naquela ilha desabitada. Não tem jeito. Vou ter que encarar os fatos, disse Juninho. Então foi caminhar mais um pouco pela ilha. Mais adiante, ele avistou uma pessoa. Meu Deus, é aquele senhor de trajes estranhos. Será que estou vendo certo? Juninho então foi correndo para a beira da praia para olhar mais de perto. Juninho não pestanejou, mergulhou em direção à ilha do lado para falar com o senhor de roupas estranhas, o mesmo que estava naquele portal, e fez ele estar na situação que se encontra agora. Juninho, bravo, indagou o senhor: como fui parar aqui? Por que estou aqui? Era para mim estar em casa. Tudo isso é culpa sua. Aquele senhor de roupas estranhas então falou: Juninho, acalme-se. Preciso lhe contar uma história. Você não veio para cá à toa. Coisas aconteceram no seu mundo, coisas terríveis. Enquanto você levava sua vaquinha mimosa para sua avó, algo terrível estava para acontecer. O dragão negro, um terrível monstro que de tempos em tempos aparece no seu mundo, estava chegando para devastar a sua vila. No momento em que você entrou no portal, você não sabe, mas ao entrar nesse portal, você foi salvo. E agora você tem a missão de trazer paz para o seu mundo. Então Juninho, mesmo não querendo, acreditou no senhor de roupas estranhas. Essa ilha é seu refúgio. Guarde forças, pois você vai precisar. O homem de roupas estranhas não estava mais lá. Havia sumido, como num passe de mágica. Juninho então resolveu seguir o que aquele homem estranho falava, até porque ele estava sozinho naquela ilha. Ele teria que se virar. Então ele voltou para a ilha e começou a buscar os recursos que ele precisava para sobreviver e ganhar forças. Ele conseguiu carne, conseguiu maçãs, coletou mais madeira. E daí então começou a escavar minérios, pois as ferramentas de madeira que ele possuía estavam quebrando e eram frágeis. Ele acreditava que, com a madeira e com os minérios coletados, ele conseguiria fazer ferramentas melhores, e então começou a cavar. Porém, enquanto ele cavava, uma criatura estranha se aproximou dele. Ele não sabia o que fazer e usou a picareta para se defender. A picareta quebrou, então ele usou as mãos. E por fim, aquela criatura estranha caiu na sua frente. Era um morto-vivo, uma criatura que nunca havia visto, mas estava ali, e ele viu que teria que se defender de tais coisas também. Ele subiu, pegou as tochas que estavam ali disponíveis,
Pegou o baú que estava ali disponível e, a partir dos minérios que ele havia coletado, ele começou a fazer ferramentas melhores. Agora ele tinha uma boa picareta, um bom machado, inclusive, e o baú já estava em sua casa, onde ele iria guardar todas as coisas que ele conseguisse naquela ilha. Com as pedras ele conseguiu fazer uma fornalha e assim ele conseguiu assar as carnes que ele tinha. Ele conseguiu também uma espada. Com essa espada ele teria como se defender das criaturas daquela ilha. Sabendo que as ovelhas lhe davam lã, ele sacrificou as que estavam ali, pois com a lã ele faria uma cama. E as tochas que ele havia recolhido, ele colocou dentro da sua casa e na rua, para que iluminasse sua noite. E por fim, mais um dia se foi. No dia seguinte ele começou a desenvolver novos trabalhos, fez um cercado, começou a cuidar dos animais que ele pegava, começou a escavar em roda da sua casa e com isso começou a guardar todos os minérios que ele encontrava. Conforme foram passando os dias, suas obras começaram a ficar cada vez mais elaboradas. Que seria o ponto de partida para suas aventuras. Ele logo viu que não tinha mais madeira, porém ele possuía mudas das árvores que ele havia coletado. Então ele olhou para a ilha do lado. Ele foi lá, preparou o terreno, viu que havia uma corredeira de água, fez um belo sistema de irrigação e assim plantou as mudas que ele havia coletado. Ali iria se tornar uma bela ilha com árvores frutíferas, onde ele poderia ter muita madeira disponível. Aos poucos ele foi melhorando tudo ao seu redor. Conseguiu melhorar a sua criação de animais como galinha, porco, vacas. Conseguiu fazer uma boa plantação de legumes, cenouras, beterrabas, melancias, trigo. Por fim, ele conseguiu construir um porto, da onde ele partiria para suas aventuras e descobertas. Então Juninho pegou o seu barco, subiu em cima dele e começou a remar. Remar, 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 remar,
até onde seus olhos não pudessem ver mais nada. Evolution. This is the future.